Olá, bem-vindo a mais um podcast A Hora do Chá. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a quarentena e seus impasses. Sobre esse assunto eu convidei a Camila de Souza e a Emily Ayan. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. O chá era 10h05, mas começa 7h01. Eu sou a Emily, sou formada em Biologia, bacharel pela Universidade Federal do Maranhão e estou finalizando agora a minha pós-graduação em Perícia Criminal. Boa noite, gente. Boa noite, Emily. Ana, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou Camila, psicóloga de formação, especialista em saúde mental, psicanalista em percurso e mais algumas outras coisas aí que não cabem agora. Eu é que agradeço a presença das duas. O tema de hoje desse podcast é sobre a quarentena e os seus impasses. Primeiramente, eu acho importante citar que de um dia para o outro, a partir da fala do presidente na semana passada, de um dia para o outro a gente teve muitos especialistas em virologia, infectologia, epidemiologia, né? Ou essas pessoas fizeram magicamente cursos de pós-graduação ou disciplinas, cadeiras nos seus cursos acadêmicos, e de um dia para o outro todo mundo virou especialista no assunto. Não, e é um especialismo assim extremamente refinado, contextualizado e adequado para a nossa geografia, para a nossa realidade, para a realidade do Sistema Único de Saúde, para a realidade médica e econômica do país. Então é uma coisa assim fantástica. Fecha parênteses. Isso é ironia. Na verdade, abre parênteses, fecha parênteses. Exatamente. E até para mim, que vi dos assuntos, né, relacionados a virologia dentro da cadeira de microbiologia na faculdade, um pouco sobre a produção de vacinas e a atuação dos remédios no organismo dentro da cadeira de imuno. E ainda assim, nesse momento, sobre tentando entender o coronavírus e ouvir de pessoas que não tiveram essa cadeira, que não tiveram esse conhecimento, nunca falarem que, assim, com a maior propriedade de que é a cloroquina e de que tem que comprar em farmácia, fazer estoque, né? Eu ouvi de um amigo meu, super assustado, que ele trabalha numa drogaria. Ele vendeu num determinado dia, eu acho que foi no dia que saiu a notícia de que várias farmácias reportaram uma venda absurda desse medicamento. Nessa farmácia que ele trabalha, ele chegou a vender 60 caixas para uma pessoa só, um médico. Pra gente ver o despreparo das pessoas e o quanto é preocupante, às vezes até uma pessoa que é também da área da saúde. Ao mesmo tempo que a gente tem as pessoas buscando uma cura ou querendo uma cura para a doença, a gente também tem uma onda de práticas obscurantistas, inclusive no governo, e um movimento anticientífico. Exato. Falta evidência científica para se defender o isolamento vertical, que é o que o presidente vem defendendo em seus discursos. Enquanto vocês falavam, eu fui retomando algumas coisas que eu vinha pensando, né? Que a questão do isolamento, tanto horizontal quanto vertical, ele demanda uma experiência, né? Demanda tanto uma questão empírica quanto uma questão de estudo. A ciência diz de dados, né, de experiências relacionadas ao isolamento horizontal. Quanto ao isolamento vertical, não faz muito sentido, né? E se nós formos parar para pensar pela via de estudo, de ciência e de disciplinas, de áreas que precisam analisar esse tipo de isolamento, nós não estamos falando só da epidemiologia, da biologia, das ciências biomédicas mais duras, entre aspas. Nós estamos falando, por exemplo, da assistência social, da psicologia, de serviços básicos das unidades de saúde, como o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde. Por quê? Essas pessoas, elas estão na ponta
né, no contato direto com as pessoas, com as comunidades, para o esquadrinhamento e para compreensão de que tipo de isolamento é possível naquele recorte, naquela geografia, entende? Então eu penso que ninguém pensou isso, a não ser pessoas como nós, que temos contatos direto com a ciência, que estamos, querendo ou não, na linha de frente das humanidades também. Segundo o senhor presidente, os profissionais de humanidades deveriam abrir uma confeitaria, né? E ontem eu segunda-feira, na verdade, assistia uma entrevista, uma reportagem de um biólogo, e ele dizia assim, queria muito esses confeiteiros agora para me ajudar a esquadrinhar, né, esses lugares e ajudar a entender também que tipo de quarentena seria mais adequado. Se nós formos pensar nos idosos, por exemplo, no uso da medicação, considerando tudo isso, enfim, o perfil biofisiológico dos nossos idosos e o perfil biopsicossocial é totalmente diferente de um perfil europeu. Os idosos moram com pessoas aqui. Como é que eu vou fazer um isolamento vertical, sendo que eu cuido da minha avó, sendo que a Emily cuida da tia dela, sendo que, sabe, é um perfil geográfico e biofisiológico totalmente diferente. Pensando pela lógica, não faz muito sentido. Exatamente. Pensando no aspecto biológico, como é que faz com a pessoa que não estaria dentro desse isolamento vertical, né? Porque o período de incubação, ele está entre 2 e 14 dias, se eu não me engano. Nesse período que ela ficaria assintomática, por exemplo, a pessoa tem alguém do grupo de risco em casa, essa pessoa está isolada, mas a pessoa que não está isolada e mora com ela vai sair normalmente. Mas e aí? Ela vai transmitir também para essa pessoa que está em isolamento. Como é que controla se não for todo mundo isolado? Partindo dessas questões, eu acho que tem 2 apontamentos interessantes. Como que ficam as pessoas de uma classe mais baixa? Quem mora em favela, como é que faz? Como que faz para você isolar pessoas do grupo de risco e idosos e crianças em favelas onde as pessoas moram todas em uma casa com 1, 2, 3 cômodos e, sei lá, umas 6 pessoas na mesma casa, umas 10 pessoas na mesma casa? Outra questão muito importante são os tais grupos de risco. Quem que a gente poderia colocar no grupo de risco? Asmáticos, cardiopata, pessoas que estão com câncer, estão fazendo quimioterapia, imunossuprimidos, pessoas que passaram por transplante, pessoas com doenças autoimunes e também as doenças mais comuns, que são a diabetes e a hipertensão. Tem muita gente que não sabe que é diabético. Tem muita gente que não sabe que é hipertenso, porque principalmente a hipertensão é uma doença que muitas vezes não apresenta sintoma. Então, muita gente está no grupo de risco sem saber. A insuficiência renal, por exemplo, nos primeiros níveis, nas primeiras fases, ela também não tem sintoma nenhum. Então, como é que a gente vai isolar idosos, crianças e grupo de risco? Isso para o grupo de risco que sabe que tem as doenças X e Y. E para quem está no grupo de risco, mas não sabe que está no grupo de risco? Como que a gente vai isolar toda essa população, que são milhões de pessoas, sem que essas pessoas entrem em contato com as pessoas ditas saudáveis? Como que você vai isolar essas pessoas, sendo que também, outro ponto a se considerar, nem todo mundo tem acesso a água potável, a saneamento básico? Seria impensável a gente fazer um tipo de campo de concentração para deixar essas pessoas isoladas, para não terem contato com o vírus. Do ponto de vista médico e do ponto de vista biomédico, se nós formos considerar, todos esses quadros que você disse são um grupo de risco. Nós temos que considerar o comportamento do vírus dentro de cada organismo. Por exemplo,
eu tô com uma condição autoimune que é a tireoidite de Hashimoto. E aí eu tô em tratamento, mas existe uma pessoa que não está em tratamento. Talvez o vírus se comporte de uma maneira menos agressiva no corpo da outra pessoa do que no meu, né? Então, é um ponto. Segundo ponto, como isolar pessoas com condições financeiras e sociais precárias? Não sei. Por isso que eu estou dizendo da importância do assistente social, do agente comunitário, para entender a dinâmica desse espaço e pensar um isolamento possível, né? Só que isso demanda tempo, demanda organização, demanda disposição, disponibilidade e demanda duas coisas que eu tenho percebido, inclusive ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso, que são fundamentais para as pessoas, mais do que tudo, fazerem a adesão a essas propostas. Educação em saúde, educação social e educação financeira. Eu falei duas coisas, mas acabei falando três. Por que essas coisas? Não vou aprofundar falando de cada uma delas, mas educação social, para entender que o comportamento de num momento como esse, influencia e impacta no comportamento de todos, né? Eu estou falando desse ponto que é o ponto que convém ao momento em que nós vivemos. Só que se nós considerarmos, por exemplo, economicamente, a paralisação da população de classe C e D paralisa também a classe A e B, né? Mas não vamos entrar no mérito da coisa agora. Educação social, educação em saúde. As pessoas, elas não conseguem se virar e elas não conseguem entender princípios básicos de saúde. Ah, mas não tem saneamento, não tem água encanada, não tem isso, não tem aquilo. Sim, não tem. Mas também não tem uma iniciativa que deveria ser do governo, ou das ONGs, ou de algum componente do Estado, primeiro, que implemente essas necessidades básicas, né, de saúde para uma população, e segundo, que ensine a população a se virar com o que ela tem. Então, mas como é que eu vou me virar sem água, sendo que é essencial a higiene? Existem lugares no deserto. Eu sei que não tem comparação, a realidade é totalmente outra. Eu posso estar sendo muito imbecil falando isso. Que disponibilizaram kits avulsos para as pessoas lavarem as mãos, tomarem banho, um sabonete. Isso é possível no Brasil? É possível, porque é uma coisa básica e o país tem dinheiro para fazer isso. Ah, mas e a economia? Gente, a economia já estava uma bosta faz tempo. Fazer uma coisa de necessidade básica no momento na saúde pública é o que dá para fazer, é fundamental. E a educação financeira no sentido de as pessoas têm um comportamento, de maneira geral, meio estranho com o dinheiro, né? E eu não estou falando de pobre, não estou falando de rico, eu estou falando de maneira geral. E aí, no momento desse de racionamento de objetos, de bens, de serviços, de possibilidade de autonomia para circular na cidade, como é que fica a questão financeira? Tanto é que um dos apontamentos que o presidente faz, e que tem muita gente identificada com ele, que é por aí que está a nossa problemática, né? Um dos apontamentos é o seguinte: se nós quarentenarmos, né, a economia para. Mas espera aí, para como, para por quê e para de que modo? Como é que é a relação com o dinheiro, como é que isso se estabelece e como é que o dinheiro, nesse caso, está acima da saúde pública? Uma população doente não trabalha e não faz a economia girar. Então, são mais questionamentos do que respostas. Mas são coisas a se pensar, porque é a primeira vez que nós estamos passando por isso. E se nós não aprendermos essas três, eu vou colocar esses três pilares básicos de organização, a próxima, e eu estou falando que vai ter próxima porque é muito provável pelo comportamento da humanidade, numa próxima situação como essa, vai ser uma devastação. Isso. E ainda sobre a questão que caracteriza esses grupos de risco, eu queria destacar que o governo tem acesso a muitos materiais, a muita informação sobre a população, né, do Brasil, a população e seus diferentes estratos. Eu trabalho atualmente no IBGE na pesquisa PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a Morte de Domicílios.
Nessa pesquisa, a gente capta... O foco dela é mais a questão de educação e trabalho. Mas a gente também a gente consegue também captar as condições gerais de habitação, também quantas pessoas moram no domicílio, se a pessoa recebe, se aquela família recebe água encanada da rede geral, se tem acesso ao esgoto, acho que falei da questão do número de moradores, a faixa etária também de cada um. Então, é uma pesquisa bem completa quanto a isso, forneceria bastante dados, né? Aí a gente já pode ver quem estaria em grupos de risco, né? Tanto pela questão da idade e também quem estaria numa situação mais vulnerável, que não teria acesso à rede geral de saneamento. Tem também a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que capta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, que aí incluiria esse grupo de risco. Estilo de vida, avalia também a percepção da população sobre o Sistema Nacional de Saúde, o acesso a esses serviços. Por todos esses dados disponíveis, né, que estão no site do IBGE, são divulgados mensalmente, da PNAD contínua, da PNS não, que ela é uma pesquisa que acontece em alguns períodos só. A partir desses dados, a gente vê claramente estratos diferentes e que uma parte muito importante da população está numa situação vulnerável, seja pela infraestrutura, né, pelo acesso ao serviço de saúde e pelo acesso à água mesmo, né, que todos esses gatos, que esses dados corroboram para que seja realmente feito um isolamento horizontal, né, que só o isolamento horizontal conseguiria barrar, né, frear a transmissão. Doente não trabalha, não faz a economia girar e esgota o serviço de saúde, né? Por isso a necessidade de manter a situação ainda controlada, com o isolamento. E, logicamente, a gente entende a necessidade de trabalhar, a necessidade da economia ainda se movimentar. Muita gente trabalha informalmente ou é conta própria, né? E no seu pequeno negócio consegue sustentar, às vezes, uma família inteira. Só que estamos numa situação de calamidade pública, né? De uma pandemia que está esgotando o serviço de saúde. A gente está vendo um esforço mesmo da comunidade médica, da comunidade científica, que sem o isolamento horizontal, a situação tende a ficar pior. E é dever do Estado dar provimento para os seus cidadãos. Acho que no artigo 1º ao 5º da Constituição é bem enfático isso, que o Estado ele deve garantir o desenvolvimento nacional, ele deve promover o bem de todos e ele não pode se eximir de suas obrigações. A gente também tem um Código Civil para nos amparar quanto a isso. É como se tivesse essa onda neoliberal tivesse feito uma lavagem cerebral nas pessoas, do sentido de elas não saberem que elas têm direitos, né, que o Estado deve assegurar isso através de sua Constituição. É dever ampará-las, né, em situações quaisquer. Exatamente. E se nós considerarmos a Constituição, que fala sobre a saúde, a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, nós vemos que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais, econômicas, políticas estratégicas que garantam a redução de risco e a redução de danos e agravos. Isso, para todo mundo, direito igualitário e equalitário, né? Porque às vezes nem sei se existe equalitário, mas estou falando. Porque às vezes a necessidade de um não é a necessidade do outro. A necessidade de uma pessoa que mora no Morro da Maré não é, na comunidade da Maré, não é a necessidade de alguém que mora na Barra da Tijuca, né? Então, isso é constitucional. Não cumprir ou não desenvolver uma estratégia pensada para um momento de crise de modo que atenda às necessidades básicas dos sujeitos, das comunidades e de um povo é uma infração constitucional também. Fora que é uma infração vital, né? Isso que você diz, Emily, sobre a questão neoliberal, liberalista, enfim, pode ser, mas também pode ser o seguinte:
aquela velha e boa dinâmica de identificação e de projeção. Eu coloco no outro a responsabilidade de pensar por mim. E aí eu me eximo de pagar o preço, mas na verdade eu estou pagando por pensar e por tomar uma atitude, que é o que as pessoas fazem com relação ao presidente, né? Eu projeto naquela figura que é considerada um pai, né? Quando na verdade o presidente só representa uma nação, ele não é dono do país, ele não manda nas coisas, ele tem que organizar as demandas e as aclamações público-democráticas para tomar alguma iniciativa, né? Então eu projeto nesse ser para que ele tome atitude, para que ele se responsabilize, mas eu não entendo que eu também pago o pato, né? Então tem uma dinâmica aí por trás, tem uma leitura que a gente pode fazer dessa polis nesse momento, que é uma atitude de isenção, de responsabilidade, mas que é um tiro no pé. E outra coisa que eu fiquei lembrando também foi do Foucault, quando ele escreve Em Defesa da Sociedade, O Nascimento da Política, O Nascimento da Clínica, né, textos que são bem marcantes assim, para pensar a sociedade, para pensar o laço social e as estratégias de intervenção do governo. Uma política como essa, que entende as identificações via discurso, é uma política de deixar viver, na verdade, de deixar viver e de fazer morrer, né? Então, se eu faço um isolamento vertical e coloco o pessoal para trabalhar, eu estou deixando viver uma parcela da população e fazendo morrer a outra, que é a parcela vulnerável. Que isso, numa lógica epidemiológica e biopolítica, né? Biopolítica, política sobre a vida, intervenção sobre a vida, é uma política higienista, de limpeza social. Então tem todo esse viés ideológico também que a gente não pode deixar de considerar. O higienismo, as políticas de extermínio, né? Ah, mas isso é muito grave, isso não tem nada a ver com o momento de agora. Basta avaliar os grandes momentos da história, né? Não somos nós quem dizemos isso, não somos... A história está aí para isso. O que tu citaste é bem interessante. Há muitos anos não há um interesse político em investir em projetos educacionais sanitários ou investimento nas condições de moradia e de saúde. E em tempos de pandemia, essas desigualdades sociais, elas ficam escancaradas, explícitas. Talvez exista alguma linha muito tênue entre as práticas higienistas e o isolamento vertical. O isolamento vertical é economicamente mais viável, embora do ponto de vista médico e epidemiológico seja muito falho. Mas tem essa questão mesmo do excluir quem é grupo de risco. E é interessante a gente pontuar sobre os idosos. Muitas pessoas estão encarando a situação como se os idosos morrendo não fosse grande coisa, como se não fosse de grande importância. Idoso está aí para morrer mesmo. É importante que os jovens não morram porque são eles que trabalham, são eles que movimentam a economia. Os idosos estão no final da vida, economicamente já não contribuem para a sociedade, por assim dizer. A sociedade, no geral, vê o idoso como um gasto a mais, é uma despesa a mais para os cofres públicos, e se morrer não vai fazer falta, porque, em tese, já está velho e já tinha que morrer mesmo, a gente só se abrevia a morte do idoso. O idoso tem sido visto como um sujeito invisível, do tipo, ai gente, essa gripe mata mesmo mais gente idosa e tá tudo bem. Vamos continuar trabalhando e dar um jeito para o jovem, o trabalhador, não se contaminar. Então o idoso tem sido visto como um sujeito que não tem direitos em relação à sua saúde,
não tem se dado o verdadeiro respeito à saúde do idoso, à vida do idoso, assim como pessoa de qualquer idade, merece um atendimento de saúde adequado. Os idosos estão passando a existir a partir da sua morte, porque eles viram números, eles viram estatística. Assim eles se tornam visíveis. O idoso tem tido a sua devida atenção após a morte, que é quando todo mundo olha os números e vê a maioria das pessoas que morrem são pessoas de idade. E o interessante é que a angústia, ela não é exclusiva das pessoas jovens. O idoso também se angustia nos tempos de pandemia, por ser grupo de risco e por ser a pessoa que tem muito mais chance de falecer. As pessoas falam dos idosos como se a pandemia não os afetasse, emocionalmente, psiquicamente. Nem a angústia do idoso está sendo levada a sério. Pegando o gancho de a doença se manifestar em cada pessoa de um jeito, essa que é o que deixa essa doença tão intrigante, porque ela tem uma amplitude muito grande de sintomas e de gravidade dos sintomas. Não tem uma estimativa, não sabe como que vai se desenvolver numa determinada pessoa, ela sendo do grupo de risco ou não. E aí, por isso, considerando essa amplitude, tem pessoas que têm sintomas muito brandos, tem muita gente que é assintomática, que não estamos testando. E, sinceramente, os modelos que a gente tem de como cada país lidou com essa doença, a gente não sabe se pode ser aplicado aqui no Brasil. Porque, por exemplo, na Coreia do Sul, todas as pessoas foram testadas. Encontraram muitos assintomáticos, encontraram muita gente que não contraiu o vírus, encontraram gente com sintomas mais leves, outros com sintomas mais moderados, outros com sintomas mais graves, algumas mortes também. Por eles terem uma base muito grande, a população inteira, né, eles utilizaram o universo, não a amostra, eles estimaram em 1%, mais ou menos, ficou por volta de 1% a taxa de mortalidade. Quando foi para a Itália, a coisa já foi mais assustadora. Mas, assim, também a população não foi testada, não foi do mesmo jeito da Coreia. A estrutura etária também da população da Itália, Espanha e outros países da Europa é bem diferente da do Brasil, por exemplo. É diferente também um pouco da coreana. Chegando aqui no Brasil, a gente não vai testar todo mundo, então a gente fica mesmo sem saber como a doença vai se desenvolver aqui. Nós temos um presidente que está negando todas as recomendações cabíveis nesse momento e ainda diz que tem que se enfrentar a doença como homem. Eu aqui parando para pensar, como é que um homem enfrenta uma gripe? Homem gripado é terrível. Homem gripado é uma bosta, faz um drama, imagina. Então imagina um presidente, ele dizer, vamos encarar isso como homem. O que isso quer dizer? A forma como ele está levando a pandemia nesse descaso, imagina se estivesse gripado. Eu gosto do jeito que nós gravamos, porque sempre fica o viés da questão, não o viés da resposta, apesar de nós colocarmos bastante conteúdo, né, e dado dentro da discussão. O que eu penso que fica de tudo isso é o seguinte, que nós precisamos sim de algumas respostas, como os dados da epidemia, da biologia, do Ministério da Saúde, da OMS, né? Só que, gente, a epidemiologia, 10% de mortes no mundo, não responde, não faz questão a uma família que perdeu todos os membros, quase, só ficou um, né? Há uma mãe que não teve condição de enterrar um filho. Há um filho, há um ente que não tem condição de velar o corpo daquele que faleceu pelo vírus ou por uma comorbidade adjacente, mas em decorrência de. Eu não acho, eu afirmo, porque isso é uma coisa que está em mim e que eu tenho visto nos meus pacientes, por exemplo, que a quarentena, mais do que uma orientação de saúde, é uma questão e uma condição ética e moral relacionada à vida e relacionada às outras pessoas.
eu acredito que a grande virada de chave agora é esse exercício diário e substancial, trabalho de formiguinha, de exercitar essa ética do cuidado consigo, com os outros, com o mundo, apesar de uma orientação. A ética prescinde da orientação, né? Então, é isso que fica para mim. Enfim, já falei demais. Sempre gosto de gravar com vocês. Gosto de falar sobre pessoas que se acham homens, mas não aguentam uma cólica, né? Amo muito tudo isso. Dúvidas, questões, apontamentos, sugestões, críticas, exceto os comentários de ódios, falem conosco. Vamos fazer isso ressoar, compartilhar com as outras pessoas. Sugestão de Camila: fiquem em casa e respeitem com dignidade o que tem que ser feito. Obrigada, gente, pelo convite. Eu acho que nossa conversa foi bem mesmo cheia de pontos de vista e bem proveitosa. E fica uma reflexão, né? Até que ponto a gente tem que pensar só cada um por si? Até que ponto é válido colocar uma ideologia à frente da vida humana? Até que ponto tu pensa numa sociedade sem pensar nas minorias e nas pessoas que estariam em risco, né? Até que ponto a gente pode separar quem está em risco e quem não está? Até que ponto a gente segrega os conhecimentos e começa a ranquear, né? Umas em detrimento de outras, quando na verdade era para todos os conhecimentos se somarem para a gente enfrentar uma situação que a gente sabe que daqui para frente as coisas não vão mais ser iguais, a gente não vai agir mais do mesmo jeito e é provável que a gente adote até outros comportamentos sociais. É isso, gente. Obrigada. Beijos mil. Eu que agradeço a participação de ambas. Para terminar essa discussão, essa pandemia e a quarentena, consequentemente, tem me feito pensar no mal-estar na cultura. Quando Freud falava dos 3 grandes sofrimentos para a humanidade: o mundo externo, o laço social, o nosso relacionamento com os outros, o adoecimento e a morte do corpo. De um jeito ou de outro, a gente não tem como fugir dos 3. E é interessante o quanto precisamos ser criativos para manter o laço social ou para criar novos laços. A gente precisa do outro para existir. Camila fez uma pontuação interessante sobre Foucault. Vou parafrasear o Foucault, não exatamente com as mesmas palavras, mas ele dizia mais ou menos que na política a vida do ser vivo está sempre em questão e que na era do biopoder a morte de alguns assegura a existência de outros. Por fim, eu queria deixar uma frase que chegou até mim. Não assisto BBB, então eu não sabia da existência dessa pessoa. Segundo me consta, ela é uma médica anestesiologista e algo que ela disse me tocou bastante. A Thelma Assis disse o seguinte: todo paciente é o amor da vida de alguém. Essa frase me tocou profundamente. E os desdobramentos dela eu acho que cabe a cada um pensar. E é isso. O Instagram da Emily é @emily.ayan, com Y. E o de Camila é @psicologia.epsicanálise. E o meu, como já devem saber, é @oxadas5. Dá um oi pra gente se quiser. Se quiser mandar ideias para mais podcasts, fiquem à vontade. Eu gravei um recentemente com a Camila, falando sobre saúde e deve ir ao ar em breve. Se você gostou do podcast, compartilha. Se você está ouvindo pelo YouTube e quiser acrescentar algo, só deixar um comentário embaixo. Obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo podcast.